No Congresso, as denúncias de corrupção no Ministério dos Transportes continuaram em foco. Um dia depois de falar no Senado, o diretor afastado do DENIT, Luiz Antônio Pagô, esteve na Câmara dos Deputados, onde praticamente repetiu as explicações que deu na terça-feira aos senadores. Pagô voltou a negar que o departamento que ele chefiava tenha arrecadado dinheiro para campanhas do PR e reafirmou que pretende continuar no DENIT, apesar da determinação da presidente Dilma de afastá-lo assim que ele voltar de férias no começo de agosto. E aqui no nosso estúdio está o comentarista Gerson Camarote. Bom, Camarote, então a presidente Dilma resolveu esse assunto, pelo menos aparentemente, e reuniu o pessoal todo, dos aliados todos e tal, para um happy hour, hoje lá no Palácio da Alvorada. Será que a crise já passou? Porque a gente sabe que esse PR aí depende do governo, como o governo também depende do PR, né? Como é que é? Eles estão empurrando a crise para frente, já resolveu? O que está acontecendo? Olha, Monforte, você fez uma avaliação precisa em relação ao PR. O PR sabe que precisa do governo, muito mais do que o governo hoje precisa do PR, porque a base, principalmente na Câmara dos Deputados, ela é muito ampla. Então acabou agora há pouco esse happy hour, esse encontro, um coquetel lá no Palácio da Alvorada, da presidente Dilma com os líderes da base aliada. Estamos vendo, inclusive, a presidente Dilma com o vice-líder do governo, Luciano Castro, que é do PR, o Lincoln Portela, ou seja, as duas principais pessoas do PR ao lado da presidente Dilma, o líder Henrique Eduardo Alves, Jovair Arantes, o presidente da Câmara, enfim. Presidente do Senado. Presidente do Senado, todo mundo aí com vários ministros, são 17 ministros aí nessa solenidade, descendo a rampa do Palácio da Alvorada com a presidente Dilma Rousseff. Olha, foi uma tentativa da presidente Dilma Rousseff, Monforte, de tentar diminuir a crise política, a insatisfação dos partidos aliados dentro do Congresso Nacional. Isso fica muito claro quando a presidente Dilma Rousseff, eu falei agora com integrantes, pessoas que estavam nesse encontro no Palácio da Alvorada, e a presidente Dilma chama dois representantes do PR, o vice-líder do governo, o deputado Luciano Castro, e o deputado Lincoln Portela, e dá uma explicação em relação à decisão de nomear o Sérgio Paulo Passos, para o Ministério dos Transportes, sem comunicar o PR de forma antecipada. Dilma disse que precisou fazer isso porque era um momento de emergência e que, mesmo assim, pediu entendimento do PR e contava com o PR. Ou seja, ela está fazendo um afago político agora nos partidos da base aliada, porque ela sabe que o segundo semestre não será fácil. Ela vai ter que contornar essa insatisfação. Ela também fez um discurso de agradecimento. Um discurso de agradecimento em relação ao primeiro semestre, porque votou matérias importantes como o salário mínimo, e também reconheceu o esforço do Congresso para evitar uma crise econômica no país. Lembrou que a inflação estava controlada e que também era preciso manter esse ajuste fiscal, já que em outros países a situação econômica não estava tão confortável como na Europa e Estados Unidos. Camarote, boa noite. Entendi a análise política, talvez a imagem que a gente viu há pouco da presidente com os partidos aliados, alguém possa dizer a imagem da governabilidade, a gente perde os anéis para não perder as mãos e vida que segue. Agora, as irregularidades estão também aí, quer dizer, estradas superfaturadas, malversação de recurso público, evolução patrimonial suspeita. O que faz com tudo isso? Bota debaixo do tapete? Essa é a grande questão, André. Boa noite. Olha, isso ficou muito claro já num outro jantar que aconteceu ontem, quando a presidente Dilma mandou a ministra Gleice Hoffmann e a ministra Ideli Salvati conversar com os senadores do PT. O que é que se avaliou? Que a presidente Dilma Rousseff, no conteúdo, estava perfeito, ou seja, tinha que afastar todo mundo e manter esse pessoal afastado. Inclusive, Luiz Antônio Pagô, diretor do DENIT, que entrou de férias e que não deve retornar. Agora, era preciso só moderar um pouco a forma como ela está fazendo isso, ou seja, fazer um afago, como ela está fazendo hoje, mas manter a pressão nessa, digamos assim, essa limpeza que ela se propôs a fazer dentro do Ministério dos Transportes. O PT, pelo menos a bancada do PT,
está dando apoio. Agora, o grande problema, André, você coloca muito bem, é que está criando um clima de insegurança, não só no PR, mas nos demais partidos aliados, porque se a presidente faz isso no feudo do PR, que era um partido poderoso, muito próximo do governo e que mantinha esse ministério há 9 anos, o que ela não pode fazer com os ministérios dos demais partidos aliados, como PP, PMDB, ou seja, existe sim um clima de insegurança na base e isso daí pode dar um problema de governabilidade no segundo semestre, porque o tempo todo os aliados vão ficar colocando a faca no pescoço da presidente Dilma Rousseff, André. Boa noite, camarote. É o Lessa aqui. A gente sabe que, vamos dizer que aquela ilha de fantasia aí que foi o depoimento do Pagô, não existe, né? Todo mundo sabe que as estradas do país, que a infraestrutura de transporte do país está em pandarecos. Minha pergunta é o seguinte, muito bem, passou toda essa questão, será que o governo vai conseguir melhorar a infraestrutura do país, vai conseguir fazer as obras que precisa fazer para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, tudo que se espera nessa área, camarote? Olha, Lessa, difícil, viu? Difícil, primeiro tem essa questão da gestão, que é uma preocupação que a presidente Dilma tem colocado, de tentar melhorar a gestão, principalmente nessa área de infraestrutura, mas não é uma coisa fácil de se resolver do dia para a noite. E tem outra questão aí também, que é aí muito mais grave, que é a questão de denúncias de irregularidades, que também tem que ser investigada essa situação e tentar ir para frente. Olha, não será algo fácil resolver isso a curto prazo, isso é uma questão que tem que mudar, pelo menos essa questão da gestão e de denúncias de irregularidade, é uma questão de mudar a cultura no país. Então, a presidente Dilma, ela tenta fazer isso, mas ao mesmo tempo tem resistência do Congresso Nacional, talvez esse seja o grande problema que ela está enfrentando. E quando você me fala da questão das estradas, ainda tem outra questão que eu conversando no Congresso Nacional hoje, tem mortes, o problema das estradas, a corrupção que a gente vê, o fato não é só o problema de infraestrutura, essa déficit da infraestrutura leva a mortes, recorde de acidentes nas estradas todos os feriados. Então, o que você coloca é muito grave, Lessa, e tem que ser colocado isso de forma mais clara dentro do governo.